né, foi uma análise. Primeiro, na aula passada, a gente viu as regras de Feynman para QCD, e em seguida, a gente não deduziu as regras de Feynman, só viu um método para deduzir as regras de Feynman, está nesses mini cursos, né? Acho que métodos funcionais 2, né? Introdução à abordagem funcional em teoria quântica de campos 2, né? Está nas atividades formativas de verão 2016, se não me engano, 2017, alguma coisa assim, né? Mandei o link lá para vocês, né? E eu, como eu disse, eu não deduzi as regras de Feynman, isso aí está colocado lá, eu só coloquei as definições principais dos vértices, etc. e tal, né? E, em seguida, a gente se dedicou a fazer a contagem de potências, né? Na verdade, a contagem de potências foi uma teoria genérica, onde você tivesse campos escalares, campos fermiônicos e campos de Caligula, né? Para uma teoria genérica desse tipo, a gente fez uma contagem de potência. A forma como a gente fez essa contagem de potências deixou ela aberta para ser generalizada, né? Tanto para outras dimensões, 5, 6, 7 dimensões, quanto vocês acharem que precisam, né? Quanto para outros tipos de campos que venham a intervir, por exemplo, campos de spin 3 meios, campos... O que é crucial ali é a dimensão de massa dos campos, né? Essa contagem da dimensão de massa dos campos conduz diretamente a uma contagem, a um cálculo do grau superficial de divergência de um determinado diagrama, né? Então, se você tiver um certo diagrama de Feynman, né, genérico, tá certo? Esse cara aqui se comporta, o integrando, né, desse diagrama de Feynman, se comporta no limite para grandes momentos, né, como P elevado a D, né? Se esse comportamento, né, se o D for maior ou igual que zero, nós temos divergências, né? Ultravioleta. Divergências ultravioletas. Quer dizer, grandes momenta significam pequenos comprimentos de onda, né? P é H sobre lambda, né? Grandes momentos significam pequenos comprimentos de onda, pequenos comprimentos de onda significam grandes frequências, né? Então, por isso é o nome divergências ultravioletas. Divergência no limite quando o momento é muito alto, né? Isso, para D maior ou igual que zero, a gente tem isso aqui, e para D menor que zero, né, o diagrama é convergente, né? O diagrama tem convergência. Então, o que é crucial, né, para a gente avaliar se a gente tem a divergência ou não, é o cálculo desse D para os diagramas genéricos da sua teoria, né? E na aula passada nós vimos que esse D podia ser calculado genericamente para uma teoria onde a gente tinha campos fermiônicos, teoria quadridimensional, né, para D igual a 4, né, o D, grau superficial de divergência, podia ser calculado genericamente dessa forma, né? Esse DI, né, é a dimensão da constante de acoplamento.
m elevado a 4 menos di, né? DI, então, portanto, é a dimensão do termo de interação, do Lagrangiano de interação, né, descontada com constante de acoplamento. 3,5 só no FE. Ups, verdade. Mas o parênteses é aqui, não é? Certo? FE e BE são as linhas externas fermiônicas, linhas externas bosônicas, que comparecem no seu diagrama. E essa é uma expressão genérica, né, que a gente tinha. Então, em função dessa expressão, a gente conseguiu classificar as nossas teorias de campo como teorias renormalizáveis, super-renormalizáveis e não renormalizáveis, né? Em função do número de gráficos que exibiam divergências superficiais, né? Então, por exemplo, numa teoria super renormalizada, você tinha no máximo um número finito de gráficos que exibiam divergências superficiais. Numa teoria não renormalizável, você tinha um número infinito de gráficos e que crescia o grau de divergência com a ordem perturbativa que você estava considerando, né? MI, né? Número de vértices do tipo I, ou seja, gerados na densidade lagrangiana de interação MI, né? E para uma teoria renormalizável, você tinha também um número infinito de divergências, só que apenas restritas a algumas funções de Green. São um certo tipo de função de Green que tinham divergências. Aí elas tinham divergências em todas as ordens e sempre do mesmo tipo. Ou seja, se a função de 2 pontos ia ter uma divergência quadrática, a função de 4 pontos ia ter uma divergência logarítmica, mas isso era independente da ordem perturbativa. Em primeira ordem era divergência quadrática, em segunda ordem também, em terceira ordem também, em primeira ordem era logarítmica, em segunda ordem era também, e assim por diante. Então, o caso da QCD, né, era interessante porque todas as lagrangianas de interação tinham dimensão 4, fazia com que nossa constante de acoplamento fosse adimensional, né? A constante de acoplamento tinha que ser adimensional, e a gente terminava com um grau superficial de divergência, né? D, que era 4 menos 3 meios de FE menos BE, certo? Só lembrando que nós estamos contando os fantasmas aqui como bósons, certo? Linhas externas de bósons, né? Então, a gente pode procurar discutir quais são os diagramas que vão efetivamente exibir essas divergências, certo? São 9 tipos de diagramas que vão exibir divergências que são independentes da ordem perturbativa, né? Você vê que não entra a ordem perturbativa aqui. Como a dimensão da constante de acoplamento só tem uma, e a dimensão dela é 0, 4 menos D é 0, tá certo? Então, você só tem essa segunda parte que está ali. A primeira delas vai ser a alta energia do quarto. Isso aqui significa FE igual a 2, BE igual a 0, certo? Então você tem um troço assim, né? Um diagrama desse tipo. Duas pernas externas de
iguais. Então, se o FE é igual a 2, aqui fica 3, né? O B é igual a 0, então você tem D igual a 1. Quer dizer, uma divergência linear dentro da história. Esse diagrama, ele, no final das contas, essa divergência de D igual a 1, ela vai dar origem a um grau superficial de divergência efetivo igual a 0, porque esse diagrama ele tem que ter uma dimensão de momento, tá certo? Ele vai dar o inverso, né, naturalmente, desse cara, ele vai dar algo proporcional a P, Pmi e a M, a massa do Fermi, tá certo? Mas essa coisa proporcional a Pmi vai, por exemplo, já que ele tem que ter uma dimensão Pmi sobrando, um desses Pmis que você depende aqui dentro vai ter que sobrar do lado de fora para fazer a dimensão do seu diagrama, tá certo? Isso vai reduzir o grau superficial de divergência efetivamente do seu diagrama. Você conta ele lá do jeito que a gente contou da última vez, mas você tem que lembrar que tem que sobrar no final alguma coisa como P slash menos M slash, alguma coisa menos M. Então, de todo o argumento, né, o integrando que você tem, a parte que é efetivamente integrável, ela tem uma potência de momento a menos, porque tem que sobrar uma potência de momento para dar a dimensão do diagrama no final. Então, esse diagrama tem um grau superficial de divergência, na verdade, 0, do ponto de vista efetivo. Tá? Tem vários argumentos desse tipo, né, para outros diagramas que a gente vai ver. Quando a gente for renormalizar, vai ter que renormalizar cada diagrama ou a coisa é geral? Na verdade, cada diagrama, né? Porque você vai colocar, você vai ver isso explicitamente, vai tentar fazer isso explicitamente, né? Na aula que vem, na verdade. Você vai colocar contratermos de renormalização que vão renormalizar vértices, né? Ou vão renormalizar propagadores. E esses vértices propagadores vão entrar naqueles diagramas específicos. Você vai ter que pegar e extrair a contribuição finita daquele diagrama. É um por um. Mas o problema é que, tipo assim, você não está o tempo todo preocupado com tudo, né? Então, vamos supor, você está querendo calcular um processo de espalhamento Quark-Gluon, né? Você tem um tipo de diagrama específico, numa certa ordem, aquele diagrama que você vai ter que cuidar de harmonizar. O segundo tipo é a autoenergia do Gluon. Autoenergia do Gluon. Nesse caso, a gente tem FE igual a 0, BE igual a 2. Né? Então, se o FE é igual a 0 e o BE é igual a 2, aqui o D dá 2. Né? Então, é uma coisa assim. O D é igual a 2. Né? Mas você tem também um D efetivo igual a 0. Porque você pode mostrar que o seu diagrama de alta energia do Gluon, numa situação em que você mantenha a invariância de calibre na sua conta, ela tem que ser transversa. Então tem que sobrar, esse cara tem que ser proporcional a um projetor do espaço de momento, que é assim, né? Pmi menos P2 eta mini. Isso aqui implica que D efetivo, você tem duas potências de momento que você vai ter que salvar para estar fora do seu diagrama. Tá certo? Isso reduz o seu grau, a dimensão efetiva do seu integrando em 2.
Né? Então, seu grau superficial de divergência é zero, no final das contas. Grau efetivo. Isso você só entende depois que você calcula o diagrama. Entendeu? Você calculou o diagrama e você vai olhar e falar, ah, tá, o que está sobrando aqui dentro, quer dizer, eu tirei esse fator, PNI menos P2 exata mini, aí dimensionalmente o que está sobrando ali dentro tem que sobrar com a dimensão correta. Né? Beleza. Aí a gente vem para a autoenergia do fantasma. Para a autoenergia do fantasma, nós vamos fazer o FE igual a 0, o PE igual a 2, né? E aqui a gente vai ter, mais uma vez, D igual a 2. Ou seja, um diagrama desse tipo. Né? Ele vai ter D igual a 2. Esse cara também vai ter que ser proporcional a um P quadrado, que vai fazer com que o grau de divergência efetivo também seja zero. Então, todo mundo aí está dando divergências logarítmicas, né? Aí a gente chega no vértice do fantasma. Dos fantasmas. O vértice dos fantasmas, ele tem FE igual a 0, BE igual a 3. Né? E é um cara desse tipo. Só frisando as linhas externas de fantasmas que a gente está considerando, são contadas como bósons, né? Para a gente manter a coerência com o nosso power counting, né? Que a gente teve lá. O vértice do fantasma é esse. Isso aqui vai implicar em D igual a 1, grau superficial de divergência igual a 1. Você também tem que fazer com que esse diagrama seja proporcional a um certo PI, ao momento do fantasma, né? E, portanto, isso reduz o grau superficial de divergência para zero também. Né? O vértice fermiônico, o vértice de Quark-Gluck, né? Então, esse vértice fermiônico tem FE igual a 2, BE igual a 1, e isso vai implicar em B igual a 0. Né? E é um cara assim, né? Esse cara não tem momento nenhum, você vê que não circula momento nenhum aqui, né? Quer dizer, você não tem derivadas, né, nesse gráfico, nesse diagrama. Então você não tem a expectativa que tenha nenhuma dimensão nesse vértice. Né? Então esse é o vértice fermiônico, depois a gente tem o vértice triplo de Gluck, vértice de 3 joules. Então aqui você tem FE igual a 0, BE igual a 3, o que nos dá D igual a 1 com um D efetivo igual a 0, porque esse vértice de 3 joules, ele tem um momento circulando em função dele, de aparecer um acompanhamento derivativo, né, no seu gráfico. Tá certo?
está falando que sobra é termo cinético? Hã? Esse que sobra em derivativo é um termo cinético? Não. São do vértice mesmo, né? Peraí, só um minutinho. Por exemplo, Na alternativa de fantasma, no caso, né? a autoenergia de fantasma é um troço assim, φ barra, né? Beleza. FD, ABC, tem um FABC, né? Beleza. A gente já poderia ter levado em conta também, né, do derivativo na contagem, né? Ele vai levar um momento lá em cima, quer dizer, nas regras de Feynman, você tem assim, né? Você tem um RMI, né? Aqui aparecendo. Então, esse vértice é um vértice dimensional por causa dessa derivada que está aparecendo aqui. Já o vértice de Quark-Drummond, psi barra gama mi psi, a mi, não tem derivada de ninguém. Certo? A gente supôs, né, que poderia descontar, colocar esse momento já na contagem da potência, né? Não, ele foi colocado. Aí foi colocado, a gente está Ele foi tirando colocado. agora, no caso. Ele foi colocado, mas o que está se falando agora é uma outra coisa. Né? Está se falando o seguinte, que essa função de Green, por exemplo, essa daqui, do vértice dos fantasmas, ela tem uma dimensão final, é a dimensão de momento. Ela tem essa dimensão de momento final. Tem que sobrar uma potência de momento. Você escreve a expressão matemática desse gráfico que está aqui. Tá certo? Isso vai integrar e tudo mais, mas de qualquer Integra, maneira tem que tá. ter. Mas isso tem que ter dimensão de momento. Então, um dos momentos que circulam aqui dentro, né, desse cara, tem que sobrar fora do gráfico. Como se você multiplicasse dividido por P. Então, é assim, é exatamente isso. Você tem integral de um certo negócio aqui, esse negócio tem uma certa dimensão em termos de momento. Tá? Dimensão do negócio é massa elevada a, sei lá, P. Tá certo? Mas aí você chega e diz assim, ó, esse cara aqui, essa integral toda, quer dizer, a dimensão da integral para lá tem que ser isso. Mas essa integral, ela já tem que ter dimensão de momento vezes alguma outra coisa. Então isso aqui é m elevado a 1 vezes m elevado a d menos 1. O d menos 1 está aqui dentro da integral. Tá certo? Então, como é que ele vai se materializar ali? Aqui dentro do integrando? Com uma potência de momento reduzida em uma unidade. Senão não dá certo dimensionalmente o negócio. Então, se o cara tem que ter uma dimensão, isso faz com que o integrando tenha que ter uma unidade dimensional a menos. Mesmo que você não esteja enxergando, você talvez tenha que fazer uma transformação, você está entendendo? Para explicitar esse momento do lado de fora do integral. Ele pode não estar óbvio, mas se você fazer uma transformação, você explicita. Ou se você fizer a integral toda, no final você encontra. Entende? O que o cara está falando é o seguinte, eu tenho a expectativa de que o integrando não se comporte de maneira tão singular assim. Que ele se comporta de maneira menos singular quando o seu gráfico tem dimensão de momento. Essa que é a ideia. Então o Power Count, no caso, ele dá a pior das hipóteses, né? Dá a pior das hipóteses. Mas tem, como você está vendo ali, tem possibilidade das coisas serem suavizadas. Suavizadas não resolvidas. Então, a gente estava no vértice de 3 grumos, né? Depois a gente tem o vértice de 4 grumos. Isso eram 6, tem 7.
Então aqui você tem FE igual a 0, BE igual a 4, né? Esse é o cara assim. E, portanto, seu grau superficial de divergência é 0, se a gente aplicar a formuleta ali, né? E como esse cara, em princípio, é adimensional, né? Você não tem maiores alívios aqui, né? O seu grau efetivo vai ser 0 também. Ok. E aí a gente tem mais dois tipos de gráfico de Feynman. O 8, que vai ser o vértice de 4 bolsos, 4 fantasmas. Esse F é igual a 0, B é igual a 4, certo? Esse também vai ter T igual a 0, só que esse cara para ele ser montado, ele vai requerer pelo menos dois vértices de fantasmas. Os dois vértices de fantasma vão dar uma dimensão para ele de 2 potências de momento. Então ele vai cair de 0 para menos 2. Então esse cara é convergente. Ele apresenta um grau superficial de divergência 0, que é divergente, logaritmicamente divergente, mas se você calcular o grau efetivo de divergência, é um grau efetivo menor que 0. Então esse é um que só aparentemente, é o pior dos casos, né? Aparentemente você teria que se preocupar, mas na verdade, de fato não tem. Né? E o último é o vértice quártico, vértice de 4 gluons fantasmas. Então, FE, mais uma vez, é 0, BE igual a 4, né? São gráficos desse tipo, né? E D é igual a 0, mas novamente você tendo 2 vértices de fantasma, ou um vértice de fantasma que seja, fantasma vértice de fantasma campo de gauge, fantasma gluon, né? O seu grau superficial de divergência se espera que seja negativo, efetivamente. Certo? Então você tem 9 gráficos que têm a possibilidade de ter grau superficial de divergência positivo ou nulo, né? Tá frio? Quer que desligue lá? Quer trocar de lugar? Talvez ali no sentido melhor, não? Troca ali. Mário Zé tá bem. Tá com frio, tchau? Não. Tá tranquilo. Então, dos 9 gráficos, só 7 é que realmente vão oferecer problemas. Todos eles são problemas, em princípio, de divergência logarítmicos. Tá certo? Muito interessante isso vindo de uma teoria de Young-Mills, né? Essa contagem, tirando as coisas dos fantasmas, tá certo? É igualmente válida para QED, né? Não tem porquê. Você vê, seu problema é saber o número de linhas fermiônicas e o número de linhas bosônicas, tá certo? Vamos supor que você
na QED não esteja com fantasmas, né? Você não esteja... essa coisa de você ter fantasma ou não ter fantasma depende do calibre que você está utilizando, do tipo de condição de calibre que você está utilizando. Dependendo do tipo de condição de calibre, pode ser sim que você tenha que usar fantasmas na QED também. Mas vamos supor que você esteja usando dmi igual a zero, calibre de Lorentz, né, ou Lorentz generalizado, etc. e tal. Você está sem fantasmas, a contagem de potência simplesmente é a mesma, só que ela exclui esse gráfico que está aqui, né, e esses gráficos que estão aqui, tá certo? Então você tem na QED 6 tipos de gráficos divergentes, do mesmo jeito. Né? Aí você tem 7, né? Essencialmente. Então tá, essa aí é a fase 1, vamos dizer assim, né? O que a gente fez até agora? A gente aprendeu a definir a expansão perturbativa, né? E a exprimir os resultados, né, da expansão perturbativa em gráficos de Feynman. Os gráficos de Feynman, nós temos regras de Feynman para escrevê-los, né? E eles vão nos permitir escrever textualmente a expansão perturbativa a partir dos diagramas, né? Dos desenhos que a gente fez. E aí, quando eu escrever as expressões integradas, né, e for analisar o valor dessas integrais, o que eu estou dizendo aqui é que eu espero que dê infinito, tá certo? Eu espero que eu tenha contribuições infinitas na história. O que fazer então? A primeira coisa a fazer é entender de que jeito que essas coisas vão para o infinito. Certo? Controlar esses infinitos. Eu coloco essa história um pouco na analogia com a função delta, né? A função delta de Dirac. A gente costuma tratar a delta, né, um tratamento possível da delta, é o de limite de uma sequência de funções, né? Então, você, por exemplo, chega e escreve a delta de x, né, como sendo um elemento, né, de uma família de funções, delta epsilon de x, que são funções mesmo, funções bem definidas, né? São funções que você pode observar, por exemplo, x menos x0, né? Aqui no ponto x0, você tem a tua função fazendo isso, você tem uma largura epsilon, e você tem uma altura 1 sobre epsilon para essa função, né? Tipicamente, eu acho que você pode imaginar essa função como uma coisa assim, 1 sobre raiz de epsilon exponencial de menos epsilon x2, algo assim, né? Isso aqui é x menos x0, né? Ao quadrado. Isso aqui te dá uma certa largura, epsilon sobre 2, para você ficar com a largura epsilon, né? Coisa assim. Então, a função totalmente normal, bem definida, etc. e tal, né? No limite, quando o epsilon tende a zero, essa função filtra, ela tem a propriedade de filtro da delta, né? Então você pega e coloca ela aqui dentro,
de uma integral de dx, delta epsilon de x menos x0, f de x, né? Isso daqui, em princípio, é um negócio, né, complicado. O máximo que você pode dizer é que uma função é bem centrada em x0, né? Ele é praticamente zero, fora do intervalo epsilon, né, em torno de x0, né? Você pode dizer que isso daqui é aproximadamente o f de x0, né? Aproximadamente. Mas se você tomar o limite disso quando o epsilon tende a zero, aí isso deixa de ser aproximado e vira igual. Tá certo? Tudo isso significa que a sua integral está aqui, né? Ela virou um certo i de epsilon. Tá certo? Ela virou uma coisa que é função de epsilon. Né? O que você fez aí nessa situação foi, de certa maneira, regularizar a tua distribuição delta. Tá certo? Você transformou a sua distribuição delta, que era uma coisa singular, ela sozinha, ela nem existe como função. Tá certo? Delta de x menos x0 não é uma função, é uma distribuição que só tem sentido dentro de integrais. Tá certo? Mas, você considerando o delta como sendo o limite de uma sequência de funções parametrizadas por um certo parâmetro epsilon, né, você pode a qualquer momento entender como é que aquela divergência acontece. Aquela divergência acontece em função de um parâmetro que você está mandando para zero, o epsilon. Né? Então, isso é equivalente a você pegar a sua delta de x menos x0 e regularizar para virar uma delta epsilon de x menos x0. Aqui você tem infinito, em x igual a x0, tá certo? Aqui você tem o valor finito, que é esse valor aqui. Ele é uma função de epsilon. Só diverge quando o epsilon tende a zero. Tá certo? Aí você tem uma coisa que não é uma função. Você pode mostrar que não é uma função. É uma coisa que é diferente de zero em todos os lugares, exceto no ponto x0, onde vale infinito. Isso não é uma função. Você pode mostrar isso. Nós jogamos até penitência, quer dizer, infinito. Nós tiramos do x igual a x0, jogamos para o epsilon. Foi isso? Não. A gente tinha uma função normal, tá? Que era centrada em x0. A delta com epsilon igual a zero continua sendo centrada em x0. Você não mexeu com x0. O que você mexeu foi com a divergência em x0. O x0, esse cara aqui não diverge. Em x0, esse cara aqui não diverge. Certo? Então, o que você fez aí, efetivamente, foi regularizar a sua delta, a sua função delta. Tá certo? Outro exemplo possível seria o seguinte: você tem integral de x dx entre, sei lá, 0 e infinito. Né? Quanto dá isso aqui? Isso é x2 sobre 2 entre 0 e infinito, é infinito. Né? Bom, você quer entender como é que esse negócio tende a infinito? Né? De que maneira isso aí tende a infinito? Por que você quer fazer isso? Alguma razão psicológica profunda, né? Alguma motivação inescrutável do ser. Né? No nosso caso, a gente sabe que a gente quer entender isso porque a gente se julga capaz de sistematicamente subtrair essas divergências das funções. Para subtrair as divergências, a gente tem que primeiro entender como é que elas aparecem. Né? Então, uma maneira de você pegar é dizer o seguinte, que essa integral aqui é o limite, quando o lambda tende a infinito, é a integral de 0 a lambda de x dx.
Né? Isso aqui vai dar x2 sobre 2 entre 0 e lambda. Isso dá lambda 2 sobre 2. Certo? Perdão. Limite. Isso aqui continua dando infinito no limite. Mas se você observar isso aqui antes de tomar o limite, agora você sabe uma coisa a mais. Você sabe que a sua integral diverge de maneira quadrática. Tá certo? Em lambda. Ela poderia divergir de várias maneiras. Ela poderia divergir linearmente em lambda, quadraticamente, cubicamente, né? Podia fazer um monte de coisa, mas ela faz uma divergência quadrática. Né? Isso é algo que você vai poder levar em consideração lá no futuro. Né? Então, esse processo de você pegar uma quantidade que é infinita, que é mal definida, e torná-la finita, pelo menos temporariamente, né, antes de tomar o limite quando o lambda tende a infinito, é o que nós chamamos de regularização. Tá certo? Nesse processo, você não se livrou do infinito. Você só identificou o infinito. Tá certo? Você só identificou. Esse aqui é o jeito como essa integral diverge. Tá certo? Então, é o que nós chamamos de regularização. Tem 1 zilhão de métodos de regularização por aí, certo? Mas o método mais popular para as teorias de calibre é a chamada regularização dimensional, né? Inventada por Bolini e Jambiage, né? Que são os caras que dão o nome àquele auditório do terceiro andar. Né? Na verdade, os caras não, um dos caras, é o Jambiage. Né? O Jambiage dá o nome ao auditório do terceiro andar. Não sei por que o Bolini não daria o nome também. Podiam ter dado o nome Bolini, auditório, o caso de Bolini e Erwan José Jambiage. Mas resolveram não fazer isso, homenagear só o Jambiage, então tá bom, não tem problema. Já não está tão ruim assim. Né? Bolini e Jambiage descobriram esse método em meados do final da década de 60, na verdade foi uma culminância de uma série de trabalhos, né? E eles propuseram esse método e era uma mão na roda, vamos dizer assim, essa história, porque, como vocês vão ver, talvez na prática, né? Tipo assim, eu não vou fazer contas, mas eu vou colocar algumas contas aqui na frente de vocês. Como vocês vão ver na prática, esse método de regularização, ele não mexe com a invariância de calibre da sua teoria. Né? A invariância de calibre da teoria é um negócio fundamental para você conseguir renormalizar a teoria depois. Veremos. Né? Certo? E mandaram um negócio para publicação, né? Numa das melhores revistas da física, que é a Physics Letters B. Né? E Physics Letters B mandou lá para um referi, né? O editor mandou lá para um referi. O referi respondeu, depois de pouco tempo, ele respondeu que os autores desconheciam o fato básico de que o espaço-tempo possui 4 dimensões. Eu ainda nem falei do método, né, de regularização dimensional, mas pelo nome vocês já podem imaginar que é o seguinte: suponha que a sua integral divirja em 4 dimensões. Será que ela divergiria também em 2 dimensões ou em 3? Né? Talvez não. Então, a questão é fazer a sua integral numa dimensão genérica e associar as divergências dela com o limite quando essa dimensão tendesse a 4. Tá certo? Um troço bem bolado. Né?
Vocês vão ver mais do que isso ainda, né? Tem mais coisa. Mas o referi achou que o Bonini e Jean Biagi estavam de sacanagem, não sabiam que dimensão do espaço-tempo era 4. Ele já sabia que os caras sabiam, mas ele quis sacanear, né? E aí tá um negócio, com uma mula dessa não se discute, né, cara? Assim, então os caras tiraram o trabalho e mandaram para o Novo Timento e o trabalho foi publicado. O Novo Timento, na época, era uma revista também importante, que muita gente boa publicava lá. Depois ela caiu meio que em desuso e tal, não sei o quê. Agora estavam tentando ressuscitar o Novo Timento. E eles mandaram o trabalho para o Novo Timento. E qual não é a surpresa deles quando, tipo assim, alguns meses depois, 2, 3 meses depois, aparece na Physics Letters B um trabalho de Toft e Veltzman propondo uma regularização chamada regularização dimensional. Está lá, publicado, né? Na Physics Letters B. E tem gente que jura que o referi, na verdade, enxergou muito bem o alcance do método que eles estavam propondo e passou, entende, o paper para esse pessoal, Toft e Veltzman. Toft e Veltzman fizeram lá o desenvolvimento lá que eles tinham que fazer, né? Não deram crédito nenhum, naturalmente, para o Bonini e Jean Biagi, e publicaram o negócio, né? Eles então protestaram, né, junto à Physics Letters B, falaram: olha, a gente mandou esse trabalho e vocês rejeitaram com uma justificativa ridícula, e agora vocês estão publicando, que merda é essa? Né? E o trabalho foi publicado então em Physics Letters B depois do trabalho do Toft e Veltzman. Ah, foi? Foi. Os caras reconheceram que cometeram um erro e publicaram o trabalho depois. Mas não depois o suficiente para que as pessoas reconhecessem o método como regularização dimensional de Toft e Veltzman, né? E não de Bonini e Jean Biagi. Né? Então, tem coisas estranhas, né, no mundo da física, né, cara? Bem estranhas. Não estou querendo falar em teoria de conspiração não, mas que é estranho, é. Né? Esse é sempre um bom momento para contar essa história para a rapaziada, né? O pessoal saber onde é que está pisando, né? No carro. Então, como eu disse, tem 1 zilhão de métodos, né, de regularização. Mas o método hoje mais largamente aplicado às teorias de calibre, né, é justamente o método de regularização dimensional de Bonini e Jean Biagi, certo? Não de Toft e Veltzman, Bonini e Jean Biagi, né? Mais tarde, atenção, nosso querido Toft ganhou o Prêmio Nobel de Física, provando a renormalizabilidade das teorias de N-Lewis. Esse trabalho dele não tem nada a ver com o trabalho do Bonini e Jean Biagi, exceto que ele é baseado na regularização dimensional. Né? Mas é assim, dada a regularização dimensional, o cara fez um trabalho gigantesco, né? E provou a renormalizabilidade das teorias não abelianas. Então, palmas para ele, prêmio Nobel dado para ele com méritos, etc. e tal. Mas, na base do trabalho dele está o Bonini e Jean Biagi, não tem papo. Certo? Então, o método de regularização, o único método de regularização que a gente vai ver aqui é justamente esse, justamente porque a gente não tem tempo para ficar falando sobre regularização tempos e tempos, né? Não tem tempo para contar historinha, mas para falar sobre outros métodos de regularização, tipo Pauli Vilar, Spertoff, a própria rede, colocar uma teoria na rede é uma forma de regularizar a teoria. E nada disso a gente vai falar sobre isso, tá certo? Vamos falar só sobre regularização dimensional e sobre as bases, né, na verdade, da regularização dimensional.
E aí eu vou, a partir disso, colocar resultados para vocês, tá certo? Não vou fazer contas. Agora, vários desses resultados, as contas estão feitas com graus diferentes de detalhe ali no livro do Pascoal e Tavares, tá certo? Então, você vê, por exemplo, né, para entender um pouco sobre a regularização dimensional. Né? Não, isso não é um curso de regularização dimensional, é um glimpse, né? Uma olhada assim, rápida. Né? Então, imagine que você esteja calculando essa integral aqui, ó. Vamos chamar de T, né? Uma coisa assim, G2 integral D4Q sobre 2π4 sobre Q2 menos L2 mais I Q menos P2 menos L2 mais I. Certo? Isso, por exemplo, é uma integral que aparece numa teoria escalar, né? Por exemplo, φ3, né? Esse gráfico aqui é esse gráfico aí. Você bota um momento Q aqui, P aqui você bota Q menos P, por exemplo. P menos P. E aqui P de novo, né? Certo? É uma integral típica, né? Que você pode ter. Legal esse vértice triplo, né? Embora seja a teoria φ3, teorias φ3 não são muito católicas, né? Porque elas têm hamiltonianas que não são limitadas por baixo, mas ela imita bem o que acontece na QED, né? Por exemplo. Esse é um típico gráfico que tem essa teoria e vai ter um gráfico parecido com esse na QED. Né? Vai ter um gráfico parecido com esse na QCD também. Então vamos supor que você queira calcular um troço desses. Você tem uma coisa chamada parametrização de Feynman, que permite um truque interessante. Vamos lá, C4. Não é o explosivo, é a fórmula do apêndice do cara. C4. Né? A fórmula C4 é um negócio assim. Eu vou escrever só o caso particular que a gente está considerando aqui. 1 sobre AB, né, é igual a 1 integral de 0 a 1 dx, que nós vamos ter x elevado a 1 menos 1 menos x elevado a beta menos 1, dá 1 mesmo, dá ax mais b1 menos x elevado ao quadrado. Isso aí. Né? Isso aqui é chamado parametrização de Feynman, tá certo? Aí você vai dizer que o A é isso aqui, que o B é isso aqui, tá certo? Vai escrever esse negócio desse jeito, fazer algumas manipulações nessa integral, assim, tipo, mudança de variável mais ou menos óbvia, não são coisas muito complicadas. E aí você consegue colocar essa integral nessa forma que está aqui.
Isso seria o lambda, né? Que você está fazendo? Hã? Isso seria o lambda que você usou? Não, ainda não. Ainda não. Essa aqui é uma fórmula exata, tá certo? Se você fizer essa integral para aqui, Tá bom. o resultado é 1 sobre AB, tá certo? Você vai pegar esse integrando E deixa dessa forma. e escrever dessa forma, né? Então esse T, usando essa coisa, isso aqui chama-se parametrização de Feynman. Certo? Esse é um caso particular, aqui no apêndice C do Pascual, ele dá isso para potências arbitrárias A e B. E depois para 1 sobre A elevado a uma potência, B elevado a outra, C elevado a outra, assim por diante. A gente não precisa de tudo isso, precisa só dessa daqui, né? Eu sei que você pode pegar e escrever o seu T como G ao quadrado, integral de 0 a 1, dx, integral de 4q sobre 2π a 4. Desde que a gente já intercambiou as integrais, né? A integral de dx você deveria fazer antes da integral de 4q. A gente está fazendo depois, né? 1 sobre q menos xp ao quadrado menos m2 mais p2 x 1 menos x mais y ao quadrado. Como eu disse, é usar essa parametrização de Feynman, né? Você colocar esse cara como A, esse cara como B, fazer uns movimentos aí, umas translações, e você consegue colocar essa coisa nessa forma que está aqui, né? O interessante aí é que você colocou toda a dependência em Q, né? Como sendo alguma coisa dentro do mesmo denominador. Tipo assim, dentro do mesmo fator do denominador. Aqui estava em 2 fatores, certo? Aqui está dentro do mesmo fator. Continua sendo Q4 do mesmo jeito, que aqui é 2 ao quadrado, tá certo? Só que está tudo dentro do mesmo fator, do mesmo elemento dentro do denominador, né? E aí, o negócio é o seguinte, você imagina, bom, essa integral é logaritmicamente divergente, né? Você tem a contagem de potência que é simples, 4 potências de Q em cima, 4 potências de Q embaixo, para Q muito grande você despreza todo o resto por aqui. Então vai ficar D4Q sobre Q4, que é um negócio logaritmicamente divergente, né? Então isso é divergente em 4 dimensões. Mas, por exemplo, se você fizesse a integral em 3 dimensões, D3Q sobre Q4 não seria divergente. Isso seria, teria um grau superficial de divergência menos 1. Né? A mesma integral teria um grau superficial de divergência menos 1. Em 2 dimensões seria 1 sobre Q2, o comportamento do integrando. Isso aqui seria D2Q, né? E não D4Q. Né? Uma dimensão, 1 sobre Q3, assim por diante. Né? Então, de acordo com o número de dimensões que você está fazendo a integral, você vê que, para algumas dimensões, a integral tem valores finitos. Né? Ela tem valores finitos. Para 3, para 2, para 1, por exemplo. Mas a gente não sabe dar sentido, necessariamente, para um valor irracional de dimensão. Ou para um valor complexo de dimensão. Ou para um valor fracionário de dimensão. Eu não sei o que é D raiz de 2Q. Eu não sei o que é isso. Tá certo? Isso é um problema, porque isso me impede de pegar essa integral, definir como uma certa função de D, quer dizer, agora eu vou calcular esse cara para uma função de D. Então esse T vira um T de D. Né? E eu falo o seguinte, do mesmo jeito que eu fiz aqui,
Eu calculo o limite quando d tende a 4. Mas eu não tenho como calcular esse limite. Porque eu não posso passar continuamente de d igual a 3 para d igual a 4. Ou de d igual a 2 para d igual a 3. Eu não tenho como fazer isso. Porque eu não sei o que equivale a integral para d igual a raiz de 2, ou d igual a raiz de π, ou d igual, sei lá, qualquer coisa do nível. Tá certo? Então esse é um problema, né, para essa ideia. Né? A solução para esse problema é muito legal. Né? A solução para esse problema é observar que, em geral, essas integrais vão dar coisas relacionadas com funções de gama de Euler. E funções de gama de Euler têm continuações analíticas bem definidas para todo o plano complexo. Ou seja, o que você pode dizer, né, é que essa função, eu vou pular um monte de coisa aqui, né, mas eu vou exibir para vocês o seguinte. Eu vou supor, né, eu vou definir aqui que d é 4 mais 2 epsilon, né? Portanto, o limite que me interessa aqui é o limite quando o epsilon tende a 0, tá certo? Claro, se o epsilon for contínuo, né? Se eu estou falando da dimensão da integração, esse epsilon é um número natural, né? Em princípio. E aí você pode observar o seguinte, nosso I de D, T de D, né? Ele vai ser um T de epsilon, né? Na verdade, se eu pensar que o que está variando aqui realmente é o epsilon, tá certo? E o nosso T de epsilon, ele pode ser escrito como integral dDq sobre 2π a d, para d dimensões, de 1 sobre q2 menos a2 mais i epsilon elevado ao quadrado. Tem G2, D é um D de epsilon. Desculpe. Esse epsilon que está aparecendo aqui é aquele epsilon do propagador, né? Tá certo? Esse epsilon que está aparecendo não tem nada a ver com esse epsilon. Então, um dos dois vai ter que mudar de nome. Eu vou optar que esse cara aqui mude de nome. Vou chamar ele de reta. Tá? Ele é reta. Ele é reta. Não? Você vê, o que te leva, né, a essa forma aqui é só uma translação, né? É você chamar isso tudo aqui de A2, tá certo? Esse negócio todo de A2, e você fazer o Q' igual a Q menos XP, D4 Q' é igual a D4Q, tá certo? Então a integral que a gente teria que calcular era uma integral desse tipo, realmente. Né? E o resultado dessa integral, tá certo? É um negócio assim: i sobre 4π ao quadrado
menos A ao quadrado elevado esse cara não vai ter. Aí a gente tem A ao quadrado sobre 4π elevado a epsilon gama. Claro que a gente tem ali G ao quadrado. Gama é a função gama de Euler de menos epsilon sobre gama de 2, que é 1 fatorial, que é 1, né? Certo? Vamos tirar esse gama de 2 aqui. Deixa só o gama de menos epsilon. Então, supondo que o epsilon, né, seja um inteiro, né, você está enxergando bem aí as divergências da sua integral. Né? Por exemplo, se você tiver epsilon igual a menos 1, tá certo? Se tiver epsilon igual a menos 1, o seu d é igual a 2. Epsilon igual a menos 1 te dá um gama de 1. Tudo certo ali. Gama de 1 é 0 fatorial, que é 1. Né? Se o gama for igual a menos 2, né? Se o epsilon for igual a menos 2, esse d vai ser 0. O gama vai ser o gama de 2, também não vai ter divergência nenhuma. Até para 0 dimensões o negócio está funcionando. Né? Então, tem alguns valores de epsilon, né, negativos, nesse caso, para os quais a dimensão é 2, né, ou é 0, se for o caso, e o resultado dessa integral não tem problema nenhum, não tem divergência nenhuma acontecendo ali. Para valores de epsilon positivos, ou epsilon 0, né, 0 não, mas positivos, você está tendo divergência, está tendo problemas. Né? Então, a ideia aí é que o gama, a função gama de Euler, é uma função que tem continuação analítica em todo o plano complexo. E ela tem singularidades que são polos em 1 sobre epsilon. Tá certo? Então, perdão, faltou aqui, esse A quadrado que está aqui, né, é um cara que inclui x, né? Então está faltando integral em dx aqui. Esqueci de botar integral em dx. Integral de 0 a 1 dx desse A quadrado gama de menos epsilon está aí. Tá? Nesse caso, então, vamos considerar dimensões mais altas para fazer o que? Uma redução dimensional. Está descartado. Porque vai... Para dimensões mais altas, ela vai dar divergências, né? Tá certo? Acho que tem algum método que usa dimensões mais altas. Não, você vai ver que você não precisa nem se preocupar com essa questão. O que você vai ver é que o gama, né, ele possui uma expansão em série de Loran que mostra os polos em 1 sobre epsilon, direitinho. Né? Então, essa expressão que está aqui, ela, explicitamente falando, ela vai dar IG2 sobre 4π2 gama de menos epsilon 1 sobre 4π elevado a epsilon integral de 0 a 1 dx m2
menos P2x1 menos x elevado a epsilon. Aí você está interessado no limite quando o epsilon tende a zero, né? E você agora está supondo o seguinte, que toda essa expressão é passível de ser generalizada ou continuada analiticamente para valores de epsilon contínuos. Qual vai ser o problema dessa continuação analítica? Ela vai ter polos. Essas funções vão ter polos para certos valores de epsilon, ou na vizinhança de epsilon igual a zero, se você vem por valores negativos, tá certo? Então, você pode, se você pressupõe isso, aqui você está elevando esse cara a uma certa potência epsilon, né? Você expande isso aqui em termos de epsilon pequeno, guarda os termos de primeira ordem, vamos dizer assim, em epsilon, e o teu resultado aqui, incluindo a expansão da gama, vai ser um negócio assim, πg2 sobre 4π ao quadrado, menos 1 sobre epsilon, mais Ln de 4π, menos gama, menos integral de 0 a 1 dx, Ln de M2 menos P2 x menos x. Esse gama aqui é aquela constante de Euler-Mascheroni, né? Eu esqueço quanto foi aquela vale 0, alguma coisa, né? Ela carrega 7, ó. É Ln de 4π, essa integral aqui não tem problema, no princípio, né? Não tem nenhum tipo de divergência associada com ela. O problema todo da sua integral está aqui. Tá certo? Aqui você tem o equivalente disso aqui, ó. Você tem um jeito de descobrir como que a sua integral diverge. Ou como isso aqui. Um jeito de descobrir como a sua integral diverge. Então você sabe, se você mandar o epsilon para zero, né, que é o que você quer v igual a 4, esse cara diverge. Mas a novidade ali é que você pode fazer isso de maneira contínua. Porque você tem a sua integral definida como função de epsilon. Você obteve isso porque o resultado da sua integral é ou potência de epsilon ou uma função gama de epsilon. Ambos são continuáveis analiticamente para funções inteiras, como se diz. Tá certo? A menos de polos, ou melhor, funções meromórficas, funções que têm polos em determinados valores específicos. Tá certo? Essa é a sacada. A sacada é todas as integrais relevantes, interessantes, importantes, né, da série perturbativa vão terminar, de alguma maneira, envolvendo produtos de funções gama. As divergências dessas integrais vão estar contidas inteiramente nos polos dessas funções gama. Tá certo? Então, sabendo disso, né, a gente sabe uma expressão para como essa integral diverge como função dessa divergência, como função desse parâmetro. O epsilon aí trata-se agora de uma variável contínua. Tá certo? Ele é uma variável contínua. Ele perdeu completamente a identificação dele como uma dimensão inteira. Né? Epsilon é d-4 sobre 2. Né? Você esquece isso, já que d não pode ser fracionário nem nada, tá certo? Então, essa expressão ela vale até você chegar aqui. Tá certo? Quando você chegou aqui, aí você abandona essa relação.
você pensa apenas que você está interessado nisso aqui no limite de epsilon tendendo a zero. E aí a pergunta é, isso aqui possui uma continuação analítica que possa me fazer tratar isso como uma função contínua de epsilon a menos de polos? Resposta, sim, possui. Pergunta, isso sempre vai acontecer? Resposta, sim, isso sempre vai acontecer. Isso chama-se regularização dimensional. Isso é um resumo muito vagabundo, né, do que é a regularização dimensional. Então, a única divergência que sobrou foi aquele sobre epsilon, no caso. Desse caso, sim, desse gráfico. É. E outros gráficos pode sobrar outras divergências, um sobre epsilon 2, coisas assim. Tá certo? Depende da situação. O resíduo desse polo me dá alguma informação relevante? Não no princípio. Quer dizer, a informação relevante do resíduo desse polo, não. Porque você vai subtrair esse polo. Você vai jogar ele fora. Com o procedimento de renormalização, o que você vai fazer é jogar ele fora, jogar ele com resíduo com tudo. É o resíduo de tal contratermo, talvez. O resíduo em relação ao contratermo. É o tipo de... O máximo que ele vai falar Bom, eu continuo insistindo que não tem nada a ver. Você vai jogar esse cara fora. Você vai subtrair ele. Você pode, no caso, subtrair só ele ou subtrair ele mais alguma coisa, né? Mas seja lá o que for, você vai se livrar dele. Entende? Então não vai sobrar efeito desse cara lá. A questão que é realmente mais relevante é quanto você subtrai. Subtrai exatamente a coisa que está sendo divergente, ou você subtrai alguma coisinha a mais ou alguma coisinha a menos. Essa não é uma questão definida, né? Tem que considerar isso, entende? No final. A gente vai falar sobre isso também, né? Então, a moral da história foi identificar divergências e agora que a gente sabe onde que diverge, dá para saber como tratar isso. Isso. Agora eu sei onde diverge, quer dizer, agora esse gráfico, esse objeto, por exemplo, esse cara aqui, que a gente analisou aqui, ele tem uma expressão que você sabe que é divergente, você vai ter que calcular isso no limite quando o epsilon tende a zero. Você é obrigado a tomar esse limite em algum momento. Agora, o momento preciso que você tome esse limite é que vai ser o X da questão. Eu vou usar uma liberdade que eu tenho de adicionar contratermos de renormalização a essa teoria. Nós vamos ver como na aula que vem, né? E vou escolher esses contratermos igualmente regularizados, né? De modo que eles cancelem a parte divergente. Uma vez que eu faça isso, aí sim eu tomo o limite quando o epsilon tende a zero e fica tudo finito. Tá certo? Esse é o famoso momento em que as pessoas dizem que estão jogando coisas debaixo do tapete. Eu digo para vocês, não está jogando nada debaixo do tapete. Você tem todo o direito de fazer isso. Mas não é uma coisa simples enxergar que você tem direito de fazer isso. Você tem que admitir. Né? A gente fala mais sobre isso na aula que vem. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar aqui sobre a regularização dimensional. Um ponto muito importante, né, sobre a regularização dimensional. Né? Outros métodos de regularização, vamos supor, Pauli-Willems, tá certo? Pauli-Willems. Inclui você modificar o propagador da sua teoria. Então,
Então, por exemplo, você tem um propagador que é 1 sobre P2 menos N2, você dá um jeito, né, de modificar o seu propagador com um troço do tipo assim: 1 sobre P2 menos lambda 2 subtraindo daqui, alguma coisa assim. O resultado disso vai ser um troço assim, né? E aqui você tem P2 menos N2 menos P2 menos lambda 2 menos P2 mais N2, então P2 cai fora, você fica com um troço assim, N2 mais lambda 2 sobre P2 menos N2, P2 menos lambda 2. Né? Esse cabra aqui tem o comportamento de 1 sobre P4 dentro da sua integral. Claro que você não ganhou droga nenhuma, porque no final você tem que mandar esse lambda para infinito. E aí a merda, né, fede do mesmo jeito. Tá certo? Mas é um tipo de regularização. Tipo assim, se você mantiver esse lambda bem grande, mas não infinito, você tem novamente a tua integral como função de um certo parâmetro regularizador. Tá certo? Essa chamada regularização de Pauli-Wieland, ela inclui você jogar alguns campos dentro do seu lagrangiano que vão produzir modificações. Você integra funcionalmente sobre eles vão produzir modificações nos propagadores dos seus campos, de modo a melhorar o comportamento ultraviolento desses propagadores. Então, o seu propagador escalar, ao invés de se comportar como P quadrado, 1 sobre P quadrado, vai com 1 sobre P a quarto. Né? Tudo vai convergir mais bonitinho, né? Uma coisa dessa. O problema do Pauli-Wieland e de outras coisas é que você aparentemente não consegue regularizar de maneira eficiente com a teoria de calibre. A introdução desses novos campos para fazer aparecer essa modificação no propagador faz com que, de alguma maneira, você mexa nos seus vértices de interação e arranje problema com a invariância de calibre. Né? A regularização via cutoff é um pouco mais difícil de discutir o assunto nesse sentido, mas tem problemas parecidos como esse. Né? São, no mínimo, problemas bem mais envolvidos. Né? Assim. Então, uma grande coisa da regularização dimensional é que ela mexe apenas na dimensão das integrais. Vamos dizer, você tem que considerar a tua lagrangiana em D dimensões, mas a tua simetria de calibre não é dependente da dimensão. A simetria de calibre é a simetria interna. Né? Então, você mexeu na dimensão, você não mexeu na simetria de calibre. Então, a sua lagrangiana continua tendo simetria de calibre para qualquer D. Isso é bem claro, né? Quer dizer, quando a gente foi procurar uma lagrangiana invariante pela simetria de calibre, a gente não fez considerações sobre a dimensão específica. A gente poderia ter feito aquela conta em D dimensões e daria exatamente o mesmo resultado. Né? Então, a regularização dimensional, ao não mexer com a simetria de calibre, né, ganhou um status privilegiado dentro do hall de todas as regularizações possíveis. Né? E, de fato, esse status foi utilizado extensivamente pelo Toft, né, para provar depois a renormalizabilidade das teorias de Henry-Lewis. Né? Foi utilizado intensivamente. Né? Bom, esse era um ponto. Tem mais algum ponto? Espera aí. Temos alguns problemas da regularização dimensional quando a gente trabalha com férmions quirais, especificamente. Férmions quirais são férmions que são autoestados de gama 5. Né? A gama 5 aplicada em psi left é
psi-left. Gama 5 aplicado em psi-right é menos psi-right. Né? E o gama 5 é o produto das 4 matrizes gama. Né? Não tem uma definição de gama 5 boa para D dimensões, inclusive dimensões ímpares. Né? Uma definição, se você mantiver essa definição, que o gama 5 é o produto de todas as matrizes gama, em 5 dimensões, o gama 5 deixa de anticomutar com as matrizes gama, ele passa a comutar. Né? Então, é assim, ele deixa de fazer o papel de gama 5, tá certo? O gama 5 tem que ser uma matriz que anticomuta com todo mundo, para funcionar lá no anel de Dirac, né? Lá nas coisas todas, né? Para ser uma das 16 matrizes que você usa para escrever qualquer matriz 4x4 que você queira. Né? Então, há problemas com a regularização dimensional. O Pascual aborda a aparente solução desses problemas, etc. e tal, mas eles, infelizmente, parece que continuam, né, até hoje, até onde eu sei. Né? Então, a regularização dimensional é um negócio meio estranho para Fermi Quirais. Tem outro tipo de regularização, mas que não aborda os Fermi Quirais, que é a regularização na rede. A regularização na rede significa quase que efetivamente você colocar um cutoff nas suas integrais. Né? Mas a rede significa você pegar o seu espaço-tempo e deixar de supor que ele é um contínuo e passar a supor que ele é uma rede, que seus pontos são separados por distâncias finitas de espaçamento A, né? Sei lá, AMI, certo? Você pode formular uma teoria de calibre na rede, né? Completa, sem problema nenhum, com invariância de calibre, com tudo. Esse é um trabalho sensacional feito pelo Wilson, né? Várias outras pessoas também, né, colaboraram nisso. Mais uma vez, os Fermi Quirais são um problema para você colocá-los na rede. Mas, aparentemente, um problema que foi resolvido em 2010, mais ou menos. Certo? É um negócio recente, de certa forma recente.